Boa noite. Eu me chamo Antônia, tenho 63 anos e moro em São Cepé, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Quem lhe escreve é minha filha Angelita. Ela acompanha seu canal e decidiu enviar essa história, que aconteceu no sítio dos meus falecidos avós. Bom, tudo aconteceu assim. O ano era 1970. Eu tinha apenas 11 anos de idade na época e morava no sítio dos meus avós no interior de São Cepé. Na casa vivia praticamente toda a família. Tios, tias, noras, primos, todo mundo junto. Apesar de se ter esse tanto de gente, nunca nos faltou nada, pois todo mundo desde cedo trabalhou na roça. Eu mesma só vim parar aos 40 anos, quando não aguentei devido ao esforço ser demais. Mas lá era muito bom, porém tinha seus perigos. De vez em quando apareciam animais da mata, que por muitas vezes tirava a vida dos animais do sítio. Cabra, porco e galinha eram os que mais sofriam com isso. Porém, quando a gente descobria os responsáveis, ficava fácil nos precaver. Na sua grande maioria eram cachorros do mato, que atacavam em bandos e davam prejuízo daqueles. Onça também atacava, mas era raro. Porém, algo começou a atacar os animais de meus avós, e não era nem onça, nem cachorro do mato. Tudo começou numa noite quando todos de casa foram acordados pelos gritos dos porcos e a movimentação e barulho dos outros animais. Meus tios, assim que ligaram a luz, procuraram logo as armas e correram para ver o que era. Mas já era tarde. 2 porcos estavam dilacerados no chiqueiro. O que assustou naquilo tudo foi porque eram 2 porcas prenhas que estavam perto de terem os leitões. Como os animais estavam agonizando e cada um com um rombo na barriga, o mais prudente foi executá-las. Com muita dor no peito, meu pai deu os tiros de misericórdia. De casa eu só vi os adultos ao longe conversando e olhando para a mata que tinha nos fundos desse chiqueiro. Como ainda era de madrugada e iria demorar para amanhecer, minha mãe e minhas tias foram nos botar para dormir. Mas estranhei o meu pai e meus tios continuarem lá fora, conversando com meu avô. Tentei escutar o que eles falavam, mas foi em vão, pois logo dormi devido ao sono. Só no outro dia que fomos descobrir. Aquilo que atacou os porcos também havia feito a limpa em um sítio vizinho. Lá a coisa que pegou os animais fez um estrago maior. Foram cerca de 15 galinhas, 5 porcos e um bezerro. Porém, ficou mais estranho e assustador depois que todos nós ouvimos o que o dono do sítio disse. Com um semblante assustado, aquele homem foi dizendo: "Tá com 1 semana que meu sítio é atacado, e não sei se vocês estranharam assim como eu, mas onça, quando ataca, ela procura logo o pescoço, e não outra parte. Os meus animais nenhum foi pego desse jeito, todos estavam dilacerados. Pareciam até que foram partidos ao meio. Achei estranho esses ataques e resolvi vigiar. E na noite passada vi quando os meus animais foram atacados. E quem fazia aquilo com eles era um lobisomem. Pernas tortas, orelhas caídas, não era cachorro não, pois o bicho em pé era muito maior que eu. Quando ouvi aquilo já me deu um grande arrepio, pois ouvia as histórias da minha avó e ficava imaginando como esses seres eram, além de feios, extremamente violentos. Mas nunca aconteceu conosco de um bicho desse aparecer, até aquele dia. De imediato meu avô só confirmou com a cabeça, e disse também que suspeitava disso, e falou mais. Sabia quem poderia ser a fera, e que iria tomar satisfação na casa dele. Então meus tios e meu avô pegaram umas armas e saíram a cavalo. Só foram voltar para casa quando já estava anoitecendo. Apesar deles terem demorado, não encontraram um sujeito que era conhecido como João. Diziam que o homem mexia com feitiçaria e virava bicho para aquelas bandas. Sendo verdade ou não, eu nunca soube. Só sei que meus tios começaram a vigiar o sítio, e por 20 dias nada apareceu. Mas acabou que numa noite, sem mais nem menos, aquele demônio resolveu aparecer, e o vi correndo na estrada. Era noite de lua cheia, caiu uma garoa lá fora.
Eu estava acordada na parte de baixo da beliche do meu quarto. Meu tio estava na sala ao lado de sua espingarda, só esperando o maldito aparecer. Foi quando do nada ouvi alguma coisa empurrando a janela de madeira. Era bem fraco, mas deu para perceber que tinha alguém forçando ela. Na mesma hora paralisei de medo e só sentia o empurrar cada vez mais forte. Mas do nada aquilo parou e meio que foi andando pela lateral da casa. Com muito medo me levantei da beliche e fui avisar meu tio que roncava alto na sala. Porém, antes de chegar lá, novamente os porcos começaram a gritar. Meu tio que estava na sala se acordou e lentamente abriu a janela da frente de casa. Eu que estava ali do lado dele, vi aquela correria no chiqueiro, mas não via nada além dos pobres animais correndo, sem ter para onde ir. Foi só quando meu tio atirou que uma coisa lá no meio dos porcos se levantou. Ficou igual um homem no meio dos animais, encarando a gente que estava na janela. Mas foi quando aquilo pulou o cercado e começou a correr em direção à rua que cortava o sítio, que viu quão estranho ele era. Aquele ser tinha uma cara muito estranha, lembrava um cachorro, mas tinha orelhas caídas que pareciam duas peles que foram puxadas, sem contar a má formação das pernas traseiras dele, que eram grandes e parecia com um S, a coisa mais horrível do mundo. Meu tio atirou novamente que acertou a perna daquela coisa, que gritou alto, mas que não parou. Só continuou a correr de quatro em direção a essa estrada, onde dava acesso ao sítio vizinho. Só então que meus outros tios vieram para a sala e, sem esperar muito tempo, foram atrás do bicho, mas sem nenhum sucesso. Aquela foi a última vez que ele apareceu. Na manhã do outro dia, só o que se falava na vizinhança era do bicho que atacou o sítio dos meus avós, e o dito homem que virava lobisomem nunca mais foi visto na região, talvez por ser de fato aquela criatura, tendo levado um tiro na perna, não quis ficar ali para contar a história. Apesar de tudo, ninguém baixou a guarda, ainda mais porque eu disse que ele tinha tentado abrir a minha janela. Porém, como falei, ele nunca mais voltou. Mas daquele dia em diante o sítio dos meus avós ficou com um ar de assustador, ainda mais quando os porcos começavam a grunhir de noite. Só fomos ter paz quando nos mudamos dali, e nunca mais ninguém da minha família viu o temido lobisomem. Boa noite, sou Luiz aqui do Paraná. Esse relato que vou contar é do tempo que eu trabalhava na roça, há muitos anos atrás, com um senhor chamado Severino. Eu vou contar esse caso assim como ele me relatou. O senhor Severino contava seu relato da seguinte forma: eu morava em uma fazenda aqui no Paraná, trabalhava com a lida de gado, sempre andei armado com 38 cano longo e com um facão bem afiado. Nunca tive medo de nada, nem de assombração ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre ia na venda que tinha num patrimônio, que dava cerca de uns 10 quilômetros da fazenda até lá. E até então nunca tinha visto nada. Na estrada tinha uma figueira muito antiga, que ficava logo depois de um rio, que passava bem por debaixo dela. Certo dia, conversando com os amigos na venda, um deles me perguntou se não tinha medo de passar debaixo daquela figueira. Tomei um gole de pinga, olhei para ele e perguntei o porquê. Então um amigo me disse que há muitos anos atrás um homem se matou enforcado no galho daquela figueira e que muita gente já viu a assombração dele por lá. E quem passava a cavalo, algo subia na garupa do animal, ficando tão pesado que o cavalo não saía do lugar. Mesmo achando estranho, eu falei que se algo montasse na minha garupa, derrubaria e cortava no facão, além de encher de balas. Dei uma risada e tomei mais uma dose de pinga. E ainda falei para o meu amigo deixar de ser bobo. Disse que isso era invenção do povo, que essas coisas não existiam.
Então comprei 1 litro de cachaça para levar e mais 5 quilos de jaba para fazer a mistura. Montei no meu cavalo e fui para a fazenda. Foi quando estava chegando debaixo da tal figueira que começou um vento bem gelado. Parecia que ia arrancar as árvores de tão forte que estava. Também o meu cavalo começou a diminuir o trote. Estava andando bem devagar e suando muito, até que parou bem debaixo daquela figueira. Foi aí que senti um arrepio que nunca tinha sentido antes. E o pior veio depois. Eu desci para puxar o animal, mas ele não ia de jeito nenhum. Foi quando abaixei a cabeça e na hora em que levantei, eu vi um vulto branco sentado em cima do meu cavalo. Dei um grito e aquilo logo sumiu. Só então que o meu cavalo começou a andar novamente. Desesperado, comecei a puxá-lo para sair dali. Depois que passei pelo rio, montei no animal e corri feito louco naquela estrada. Cheguei no rancho quase desmaiando de medo. Desde então nunca mais abusei e nem passei naquele lugar à noite. Não sei o que era aquilo de fato, mas tenho a plena certeza que não era desse mundo. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje não tem data, pois foi a minha mãe que contou para nós, e ela, por sua vez, ouviu da sua avó. Minha mãe conta que tudo aconteceu há muitos anos atrás em Minas Gerais, onde vivia um rapaz novo. Ele tinha 3 filhos pequenos com sua esposa, que juntos tinham um sítio, onde plantavam cereais, criavam algumas vacas e porcos. Levavam uma vida tranquila, até que chegou uma noite de sexta-feira e algo macabro aconteceu. O rapaz de nome Joaquim começou a ouvir os porcos gritando no chiqueiro. Ele pegou sua espingarda imaginando que fosse um ladrão ou uma onça atacando os bichos e foi até o chiqueiro para ver o que estava acontecendo. Era meia-noite. Sua esposa ficou no rancho com seus filhos. Foi quando, de repente, ela ouviu um tiro e logo gritos do pobre rapaz. A moça de nome Ana ficou desesperada. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas depois do tiro, tudo ficou em silêncio. Foi então que a Ana deixou as crianças dormindo, se armou com a foice e foi em direção do chiqueiro. Quando ela estava chegando perto, ouviu os porcos devorando algo. Era um barulho de ossos quebrando. A moça chegou bem mais perto e clareou com o lampião. Foi quando viu aquela cena terrível e tenebrosa. Os animais estavam devorando seu esposo. Os olhos dos bichos brilhavam no escuro, e eles continuavam a rasgar a carne do rapaz com ferocidade tremenda. Então Ana, aos prantos, correu para seu rancho temendo pela sua vida e de seus filhos. E mais do que depressa fugiu para o sítio vizinho de seus pais horrorizada. Chegando lá assustada, contou tudo para seus pais o que tinha acontecido. Colocou as crianças para dormir, mas naquela noite ninguém dormiu. Seu pai e seus irmãos ficaram de guarda, todos armados, para um possível ataque dos animais. E assim foi o resto daquela noite. Então, quando amanheceu, seu pai e seus irmãos foram no sítio para ver o que tinha acontecido e sepultar os restos mortais de Joaquim, mas não restou nada, nem os ossos do rapaz. Os porcos estavam normais, como se nada tivesse acontecido. Então eles mataram todos e levaram para longe dali, juntaram bastante lenha e queimaram todos até virarem cinzas. Depois fizeram um buraco e enterraram o que restou. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. Venho aqui para contar mais um relato de minha mãe. Bom, o ano era 1930. Seu Raimundo vivia com sua família em uma fazenda no interior de Minas. Na época, trabalhava para um fazendeiro cafeicultor. Mas seu Raimundo tinha um sonho de comprar sua terrinha, e com muito trabalho foi juntando dinheiro. O fazendeiro gostava muito dele porque era honesto e muito trabalhador. Então, o ajudou a realizar o seu sonho. E depois de muita luta foi ver uma propriedade a cerca de uns 5 quilômetros da fazenda de onde ele morava. Conversou com o dono que já fazia muito tempo que tentava vender o sítio e que tinha 20 alqueires de terra. Como não conseguia vender por um preço mais caro, fez por um preço bom para seu Raimundo, que não pensou duas vezes e logo fechou o negócio. Terra fértil com um pasto bem cercado, uma palhada boa para o plantio, sua casa que precisava de uma reforma. Com o dinheiro que sobrou, seu Raimundo fez uma reforma e comprou algumas cabeças de gado. Seu patrão ainda deu mais algumas para ele, em agradecimento depois de muitos anos de serviço prestado. Mas sempre que dava uma folga, seu Raimundo trabalhava na fazenda de seu amigo. Mas lhe veio uma dúvida. Porque ninguém se interessou por aquelas terras, questionou para sua esposa e disse que poderia ser um preço muito alto. Aí ele concordou. Pois bem, tudo ia seguindo tranquilo, até que uma noite todos da casa já estavam dormindo, quando ouviram alguma coisa lá fora. Pareciam gritos de uma mulher em lamentos. Dona Iracema perguntou para seu marido se ele tinha ouvido aquilo, e seu Raimundo disse que sim, e falou que poderia ser alguém pedindo socorro. Dona Iracema, muito desconfiada, olhou pela fresta da janela. A lua estava bem clara e viu aquela criatura horrível, algo que nunca tinha visto em toda sua vida. Uma mulher de cabelos longos, mas que não tinha carne em seu rosto. Seus braços e pernas eram puro osso. Era só a pele grudada e uma carniça que tomava conta do lugar. Aquilo ficou parado na frente da casa, mas por um motivo desconhecido não conseguia entrar e ficou ali até começar a clarear o dia. Ninguém conseguiu dormir naquela casa. O pavor tomou conta de todos e a criatura sumiu quando o sol saiu. E seu Raimundo disse para sua esposa o seguinte: vou até o povoado chamar o padre Sebastião. O padre Sebastião era amigo de longa data da família. Na fazenda sempre ia fazer visitas. Tinha dias que até dormia por lá. Era a mesma coisa de ser da família. Então seu Raimundo arriou seu cavalo e foi conversar com o padre Sebastião. Mas o padre não acreditava muito nessas coisas, até levava na brincadeira. Mas mesmo assim aceitou vir benzer a casa. E assim foi feito. Mesmo sendo cético, ele veio e começou a benzer a propriedade. Já era 8 horas da noite quando ele terminou. Logo depois de jantar e conversar bastante, o padre Sebastião falou o seguinte: eu vou para casa, pois já está ficando tarde e a minha jornada é longa. Seu Raimundo e sua esposa insistiram para ele dormir no sítio e quando amanhecer retornava para sua casa. Ainda avisaram que ele poderia encontrar-se com aquela criatura, mas o padre deu uma risada e ainda brincou e falou o seguinte: isso não existe, deve ser alguém querendo assustar vocês. Bom, mesmo depois dos avisos, o padre montou em seu cavalo, se despediu e foi embora. Mas quando estava chegando perto da porteira, o seu cavalo empacou e refugou. Não queria atravessar a porteira de forma nenhuma. Quase derrubou o padre no chão. Então ele desceu e tentou puxar a rédea, mas o animal não queria ir. Foi aí que aquele fedor de carniça começou a tomar conta do lugar. Logo veio um vento estranho e gritos de lamentos ao longe que vinham na sua direção. Só então que ele se lembrou do que seu Raimundo havia falado. No desespero, conseguiu puxar seu cavalo e montou. E mais do que depressa voltou para a casa do seu amigo. E a criatura vinha atrás dele. Chegando lá, pulou do cavalo e começou a bater na porta, que logo abriram. E o padre entrou quase desmaiando de medo. Ele rapidamente começou a benzer a casa e dizia o seguinte: te benzo de dentro que de fora não tive tempo.
Só então que a criatura foi se afastando aos poucos. Depois de mais uma longa noite de terror, eles procuraram um homem que vendeu as terras, para saber quem era o antigo proprietário, e descobriram que era de uma mulher, que em vida foi muito perversa com todos. A própria família a abandonou, e ninguém sabe ao certo qual foi o seu destino, pois ela desapareceu misteriosamente. Depois de saber do caso, o padre Sebastião e seu Raimundo voltaram para o sítio. Então novamente o padre benziu toda a propriedade e disse a ele para fazer uma capelinha perto da porteira. E desde então, nunca mais se teve casos dessa criatura. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Eu me chamo André, tenho 25 anos e sou de Araguaína, onde nasci e me criei. Sempre fui um menino da cidade, mas eu gostava mesmo era quando meus pais iam para o sítio dos meus avós. Sempre em todos os feriados, ia toda a família para lá, para a gente poder comemorar o dia e comer a comida gostosa que só minha avó sabia fazer. Mas no feriado de São João, vimos um bicho que jamais iremos esquecer. Nós chegamos na casa dos meus avós já no finalzinho da tarde e não deu muito para a gente se divertir. Por isso deixamos para brincar só no outro dia. Deu tempo só de jantar e conversar um pouco antes de dormir. No outro dia acordamos bem cedo para brincar. E de criança lá tinha eu de 13 anos e tinha meus primos também. O Leandro de 12, a Maria de 13 e o caçula da turma, o Miquel de 8 anos. Sempre que a gente se reunia não dava coisa boa. Nós soltávamos as galinhas, corríamos atrás dos porcos e bagunçávamos o coxo das vacas. Os meus avós ficavam irados com a gente, mas nós fazíamos aquilo por brincadeira mesmo. Só que nesse feriado meus avós não estavam preocupados com o que a gente fazia. Eles pareciam estar apreensivos por outra coisa, que logo eu ia saber o que era. Então o tempo foi se passando, e logo a noite daquele segundo dia chegou. Acordei no meio da madrugada e vi uma movimentação estranha na casa. Meu avô sempre andando de um lado para o outro. Eu me levantei para ver do que se tratava, e quando meu avô me viu, me deu uma bronca e me mandou voltar para dormir, e que trancasse bem a minha porta. Não entendi aquele sermão dele, pois ele normalmente era bem calmo. E como sempre fui obediente, logo voltei para o quarto e tentei dormir. Mas só que comecei a ouvir passos pesados no pé da parede. Só que junto daqueles passos pesados, vi uma respiração ofegante e grossa. Na hora me arrepiei todo, pois não sabia o que era aquilo. Foi então que bem na hora meu avô entrou no quarto onde estava eu e meus primos, e ficou olhando pela fresta da porta. Mas logo depois saiu do quarto e novamente voltou para a sala. Aquilo me deixou muito curioso, então resolvi olhar também para ver o que era. Eu não devia ter olhado pela fresta da porta, pois o que vi não era desse mundo. Era um bicho grande todo peludo, parecia um gorila, tinha uma cabeça enorme e ficava sempre com a cabeça abaixada, como se tivesse sentindo o cheiro de algo no chão, que nem um cachorro faz. Aquele bicho ficou andando pelo terreiro até correr para a mata. Em pânico, corri para a minha cama e fiquei pensando em que bicho era aquele e o porquê de estar ali no sítio do meu avô. Não consegui dormir direito aquela noite, pois ficava direto me acordando com medo. E só no outro dia que escutei a conversa do meu pai e do meu avô, onde o meu avô contou o seguinte: eu tenho certeza que aquele bicho é o Januário, pois eu não quis vender meu terreno para ele, mas hoje mesmo vou acertar essas contas. Aquilo me deu um pânico na hora, pois achava que somente eu tinha visto aquela criatura, mas meu avô também viu, e sabia até quem ele era. Bom, eu e meus primos fomos brincar,
e nem sabíamos do perigo que íamos correr aquela noite. Era de tardezinha quando meu pai e meu avô saíram de carro. Eles saíram dizendo que iam na casa do tal do Januário, que era o suposto homem que virava bicho. E ficamos na casa, só eu, meus primos, minha mãe, meus tios e suas esposas. Então o tempo foi se passando, e nada de meu pai e nem do meu avô voltar. E já batia as 9 horas da noite quando meus tios resolveram sair para ver se achavam eles. Mas aquela decisão fez com que nós ficássemos sozinhos. Meus tios então saíram para ir atrás do meu pai e do meu avô, e não demorou muito, até a gente escutar os cachorros latirem desesperadamente, e logo começamos a ouvir passos pesados lá fora. A esposa do meu tio, achando que era um deles querendo pregar uma peça na gente, resolveu olhar, mas no mesmo momento em que ela abriu a porta, ela fechou e começou a dizer assim pra gente: "Rápido, leva as crianças lá pro quarto, pois tem um bicho aí fora." E foi nessa hora que escutamos algo bater na porta, como se tivesse se jogado nela. E logo em seguida escutamos um urro muito alto, e novamente aquilo que estava lá fora voltou a bater na porta. Em desespero, nós corremos para o quarto e nos trancamos lá. E aquele bicho continuou batendo na porta. E depois de várias batidas, ele conseguiu derrubar a porta e entrou de uma vez na casa do meu avô. O bicho primeiro passou correndo pelo corredor, indo até a cozinha, e deu para ouvir algo como garras deslizando pelo chão. Quando aquele bicho viu que não estávamos na cozinha, foi até o quarto e começou a bater na porta. Foi nessa hora que ouvimos um barulho de carro lá fora, e só assim que o bicho parou e logo saiu correndo. Depois só ouvimos diversos disparos de revólver e novamente um urro daquele bicho. Depois começamos a escutar meu pai chamar por a gente. Então saímos do quarto e vimos meu pai e meus tios que haviam voltado. Aquilo nos deu um alívio muito grande. Fomos logo contando o que tinha acontecido. Foi então que meu avô juntou todo mundo na sala e começou a falar. Tá com um mês que neguei vender as minhas terras para o Januário, um homem que recentemente veio morar perto daqui. Ele insistiu que eu vendesse, mas não vendi. E foi depois daquele dia que esse estranho bicho começou a aparecer por aqui. O primeiro que vi foram arranhões na porta. Depois 2 cachorros meus apareceram mortos, com mordidas bem grandes. E hoje ele invadiu a minha casa. Amanhã de manhã, vocês podem ir embora, porque aqui é muito perigoso. E quando aqui estiver mais calmo, vocês podem voltar, porque esse bicho não vai parar enquanto ferir a mim ou alguém da minha família. Mesmo o meu avô falando aquilo, os meus tios preferiram ficar e só levar as crianças e as mulheres para casa. Já os homens ficaram ali mesmo no sítio. No outro dia eles foram até a casa do Januário, mas que chegando lá não encontraram ninguém. E mesmo eles indo várias vezes em sua casa, nunca se encontraram com o homem. Até vi a família dele em sua casa e dizer que ele havia falecido em uma briga de bar ali na região mesmo. Mas com certeza não foi só uma briga, pois dizem que seu corpo foi encontrado crivado de balas. E talvez outra pessoa descobriu que ele virava bicho, e assim deu cabo dele. Hoje, sempre que vou na casa do meu avô, ele me conta desse caos do lobisomem, e sempre fala que tem um revólver e uma espingarda guardado em casa, para caso um bicho desses dê as caras novamente em suas terras. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.